Bíblia Sagrada diz que depois, passando esses dias de visita, o rei Assuero abriu o jardim do seu palácio e convidou todo o povo para festejar. A festa estava repleta de pessoas, e agora a festa não era só para os príncipes, a festa era para todo o povo. O melhor vinho do rei foi liberado a todas as pessoas, tanto ricos quanto os pobres, tanto grandes quanto pequenos. O rei estava numa felicidade imensa por sua conquista, apesar de estar casado ou ladeado a uma mulher que era a mais bela do império até então, uma mulher que é conhecida como Vasti. Vasti não era o nome dessa mulher, Vasti era um título dado a ela, por causa da sua beleza que era sobrenatural aos olhos das pessoas que viam. A palavra Vasti no idioma persa significa beleza ou exuberância. Era uma mulher extremamente linda, e a Bíblia Sagrada na narrativa diz que, passados-se 7 dias de festa, o rei já estava alegre por causa do vinho. Então, para mostrar a beleza da sua esposa, havia uma segunda festa no palácio, Moderaldo. E essa segunda festa era realizada somente para as mulheres no palácio do rei. As mulheres estavam reunidas. De repente, agora o rei chama 7 dos seus oficiais e pede para eles entrarem lá dentro da festa que a mulherada estava fazendo, e pede para que Vasti, a sua rainha, chegasse até a presença do rei, porque o rei queria exibir sua esposa para todas as pessoas do seu império. Naquela época em que o desenrolar dessa história aconteceu, o rei persa, o rei Xerxes ou Assuero, ele reinava, dominava por 127 províncias. Era um reinado esplêndido, grande, enorme, muito potentoso e muito forte. Só que agora, quando ele mandou chamar a sua rainha, ela negou diante de todas as mulheres de estar na presença do rei. Negando ela, chegou então os seus servos dizendo: ó rei, a tua esposa disse que não viria. E no mesmo momento o rei pegou as pessoas, os príncipes de mais apreço com ele, de mais afinidade com ele, pessoas que tinham controle sobre a lei do seu império, reuniu-se com eles e perguntou: o que devo fazer com esta mulher? Então as pessoas que tinham conhecimento da lei, que estava próximo do rei, disse: rei, se você não acabar tratando com o caso de Vasti, todas as mulheres do império, elas irão desobedecer todos os seus maridos, porque elas estão inclusas e saberão aquilo que Vasti fez, desobedecendo uma ordem sua. Então naquele mesmo momento, a Bíblia Sagrada me dá a entender que agora ele deu o veredito, que Vasti deveria ser expulsa do seu reinado e nunca mais chegasse à presença do rei. No capítulo de número 2, nós vamos ver o tempo passar, e passou-se 3 anos inteiros. A Bíblia não nos declara, mas eu fui pesquisar o que aconteceu nesses 3 anos ou 4 anos que estavam por vir até chegar no capítulo de número 2. Estudando eu fui entender que nesses 3 anos que sucedeu, o rei persa, o rei Assuero, ele entrou em guerra com os gregos, investiu muito dinheiro e muitos soldados, muito poder bélico para tentar conquistar um território grego. Os gregos, que estavam em menor número, mas eles eram muito bem treinados, eles conseguiram suportar as investidas do império persa. Agora chegou o rei Assuero no seu império de volta, após 3 anos, decepcionado por causa de uma guerra perdida, por causa de uma frustração que aconteceu com muita intensidade sobre sua vida e seu exército. Ele chegou cabisbaixo. No capítulo de número 2, ele volta a pensar na sua esposa. Agora ele não tem um abraço da sua esposa, e começou a pensar o que tinha feito com ela. Então as pessoas, os seus servos, os mais chegados, deram uma ideia para o rei: rei, por que você não lança um edito em todo o território em que o Senhor tem domínio, e peça para que todas as virgens venham se apresentar perante o Senhor, e o Senhor escolhe uma delas, a mais bela, a que melhor te agradar, para ser a sua esposa, para ser a rainha. E assim prontamente o rei escreveu um edito, e todas as 127 províncias receberam o edito do rei, que todas as donzelas que eram virgens precisavam ser levadas até o harém do rei,
porque lá elas ficariam por um período de um ano inteiro no processo de purificação. 6 meses desse processo, elas se banhavam diariamente, 3 vezes por dia, com óleo de mirra, para que todo cheiro de escravidão, todo cheiro de pobreza, para que todo cheiro de servidão fosse banido delas, e elas viessem então agora a ter cheiro e perfume de princesa da realeza. Os outros 6 meses, elas tratavam-se não somente a sua pele, não somente com alimentação, mas também tratavam a sua beleza com pós aromático. Passando-se um ano inteiro, escute-me bem, agora chegou o momento em que o rei precisava escolher uma das donzelas para ser a sua rainha. Passado-se um ano, as donzelas, uma após uma, dia após dia, quando o sol raiava até o nascer do sol, cada donzela entrava na recâmara do rei, e o rei então mandava elas para um outro lugar, após ter a conhecido. Depois, olha bem, essas mulheres só voltavam para a recâmara do rei, se o rei as chamasse pelo seu nome. Entre essas donzelas, havia uma moça chamada Esther, ou Hadassa, que era um dos seus nomes, que tinha o mesmo significado, que vem da palavra persa murta. Murta era um arbusto que dava flores, e essa flor era em formato de uma estrela, e por isso o nome Esther, porque Esther significa estrela, uma estrela que estava escondida na servidão, uma estrela que estava apagada por causa da servidão e por causa da opressão persa sobre o povo judeu. O povo judeu, nesse momento, o povo de Deus, ele era escravo, subjugado às leis persas. Então agora entre essas donzelas estava Esther. Esther com sua beleza, Esther com a sua formosura, Esther com o seu brilhantismo, conseguiu convencer o coração do rei que ela seria a mulher dos seus sonhos, que ela deveria ser a rainha que iria dar prosseguimento na história. Segundo a história diz, e a Bíblia Sagrada também me dá respaldo a falar isso, Esther, quando chegou no reinado, quando o rei botou os olhos em cima dela, ele escolheu o melhor apartamento do seu harém, o melhor quarto, e além de escolher o melhor quarto para Esther ficar, colocou um homem chamado Hegai. Esse homem era eunuco, que cuidava de todas as donzelas, mas em especial conseguiu cuidar muito melhor de Esther. Esther não vivia sozinha nesse lugar, ela tinha 7 donzelas, 7 mulheres que estavam prontas a fazer o que Esther queria. Então, segundo a narrativa do texto, para chegar na presença do rei, as mulheres usavam todo tipo de joia, todo tipo de veste, a mais preciosa, os vestidos de tecido mais fino que existia no Império Persa, para tentar surpreender e para tentar ganhar o coração do rei. Mas a Bíblia Sagrada diz que Esther não escolheu nada, simplesmente sabia que Hegai, que era chegado ao rei, ele sabia o comportamento e aquilo que o rei gostava. Então ela chegou para Hegai e disse: Hegai, eu só vou usar aquilo que você disser para me usar, porque tu conhece o rei melhor do que eu, e eu preciso chegar na presença dele e agradá-lo. Segundo a Bíblia Sagrada diz que quando ela chegou na presença do rei, o rei ficou boquiaberto com a sua beleza. Esther não precisou de joias, Esther não precisou dos perfumes mais exuberantes e dos vestidos mais finos que tinha no Império Persa. Somente a beleza e o brilho de Deus sobre a vida dela chacoalhou aquele homem por dentro, e ela tornou-se rainha de Susã, rainha do Império Persa. Escute-me bem. Passou-se mais alguns anos, e esses anos foram mais 4 anos. O tio de Esther chamava-se Mordecai. Mordecai, ele era um dos responsáveis para ir ficar na porta do rei. Na porta do rei era onde todos os negócios, todos os problemas chegavam. Então Mordecai, ele era responsável ou a resolver os problemas, ou os problemas que ele não conseguia resolver, levar até a presença do rei. Mordecai tinha um cargo de confiança, mas após a assunção de Esther ao reino, ao trono junto com Assuero, o rei Assuero colocou alguém também ao seu lado para trabalhar. Esse alguém que o rei colocou ao seu lado chamava-se Amã. Amã, ele era de descendência
de Agag. Agag era aquele rei, lá no livro de Samuel, que Saul deveria ter exterminado toda a sua raça, mas por desobediência, por causa de cobiça e do dinheiro, Saul acabou não matando Agag. Agora Agag tem um descendente, nesse tempo, chamado Amã. Esse Amã era totalmente contra o povo judeu. Quando Amã foi eleito o segundo na posição do império, foi-lhe dado também um selo do rei. O selo do rei era o que lhe dava a autoridade para fazer qualquer coisa no império. Amã agora, sendo o segundo diante do rei de todo o seu império, tinha poder de fazer e desfazer. Quando Amã saía dos palácios, descia as escadarias, todos os servos do palácio se prostravam diante de Amã, menos um homem chamado Mordecai. Mordecai não se prostrava, Mordecai não se dobrava diante de Amã. Então as pessoas, os servos que estavam ao redor de Mordecai diziam: por quê que tu não se prostra diante de Amã? Se ele é segundo rei, você está desobedecendo o mandato do rei. A única resposta que Mordecai dizia é: eu sou judeu e não posso fazer isso. Porque judeu, meu irmão, não se prostra perante homem. Servo que é servo não se prostra perante estátuas. Servo que é servo não se dobra diante de ídolos humanos. Simplesmente adora o nome daquele que vive e que reina. Se você é adorador, então o teu ídolo deve ser Jesus. O teu ídolo não é Elvis Presley, não é Neymar, não é nenhum desses homens, e muito menos o Papa. Não, o teu ídolo é Jesus de Nazaré. É isso. Mordecai, como servo de Deus, não se dobrava. Então os fofoqueiros de plantão, sabe o que fizeram? Pegaram toda aquela informação e correram até Amã. E disse: Amã, tu sabia que tem um homem que fica na porta do rei, que não se dobra perante o Senhor, que não o reverencia? Então Amã ficou muito indignado com aquilo. Ele entrou dentro de casa, reuniu seus amigos, pediu conselho para sua mulher e disse: o que farei? Então a mulher e seus amigos digam assim: ei, faça um edito. Um edito? Sim, você tem o selo do rei. Faça um edito para exterminar todos os judeus dos territórios de Suzã. Todos os judeus das 127 províncias. Todo o povo de Deus precisa ser morto, exterminado. Então aquela ideia pareceu bem aos olhos de Amã. Então olha só o que disse também a outra ideia que surgiu, ideia diabólica, que cresceu lá dentro do inferno, no coração de Satanás. Diz assim: ó, ei Amã, sabe o que tu faz? No dia 13 de abril, você coloca no edito a data, para que todos os judeus sejam exterminados. Então o edito foi escrito. Escute-me bem. Amã pediu permissão para o rei. Chegou até a presença do rei Assuero, ou rei Xerxes, e disse assim: rei, você sabia que nas províncias e no teu reinado existe um povo? Esse povo, ele é diferente. E por ser diferente, ele não obedece às nossas leis. E eu acho, rei, que ele está indo até contra o seu comando. Então o rei perguntou: o que faremos? Então Amã disse: nós devemos exterminar. Vou fazer um edito. E no dia 13 de abril, 13 de março, melhor dizendo, todos os judeus serão exterminados do teu território. E isso pareceu bem aos olhos do rei. O rei entregou para ele, mandou chamar todos os escribas. E com o ditar da palavra da boca de Amã, os escribas escreveram para todas as 127 províncias, em cada idioma de povo que tinha existência no Império Persa. Todas as pessoas que falavam um idioma diferente receberam o mesmo edito, com a sua própria língua, conforme a sua escrita, dizendo que no dia 13 todos tinham o direito de exterminar o povo judeu da face da terra. Então aquela ideia, aquela controvérsia maligna chegou até o conhecimento de Mordecai. Mordecai ficou indignado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e se jogou no meio das cinzas, e correu na porta do rei gritando, indignado com aquilo. Até que um dos servos chegou até a rainha Esther e disse: o teu tio está desesperado na porta do palácio. Então ela disse:
E ele está vestido, o servo disse, ele está vestido de saco de cinza. Ninguém pode chegar desse jeito até a presença do rei. Então ela enviou vestes para Mordecai. Mordecai disse que não iria vestir. E ele mandou de volta uma cópia do edito, que estava com o selo do rei, escrito por mão de Amã. Amã disse assim: rei, eu ainda colocarei dos teus tesouros, do meu dinheiro, 350 toneladas de prata para o teu tesouro, se esse edito chegar até o final. O rei concordou na hora. Mordecai mandou uma cópia do edito do rei, escrito por Naamã, ideia do diabo, e ele entregou até Esther, e disse assim ao servo: diga para Esther que ela precisa fazer alguma coisa pelo seu povo. Então Esther mandou o servo de volta e disse: ei, eu não posso fazer nada, porque o rei está no seu trono, e ninguém chega ao trono de Deus, do rei, na sala do trono do rei, sem ser convidado. Porque se entrar sem ser convidado, essa pessoa é digna de morte, a não ser que o rei aponte o cetro dele com a sua misericórdia para a pessoa. Então agora mandou Mordecai, o servo, de volta até os ouvidos de Esther. Quando ele chegou até lá, ele disse assim: ei, você sabia que se você não fazer nada, tu acha que por tu ser rainha, tu vai permanecer e não vai sofrer dano algum? Você e a casa do teu pai inteira irão perecer, se de todo te calares. Socorro e livramento virá da parte do Senhor, mas tu e a casa do teu pai será exterminada. Mas olha bem, olha o que diz o texto que nós lemos. Isso aqui é lindo. E ele, Mordecai, diz assim: ó, quem sabe, foi para esse tempo que Deus arrancou aquela camponesa. Ei, quem sabe foi para esse tempo que Deus arrancou aquele alcoólatra. Quem sabe para esse tempo Deus livrou a prostituta, limpou e trouxe para a casa dele. Ei, quem sabe para esse tempo Deus tem te colocado no reino, meu irmão. Olha só, Deus te trouxe aqui, te salvou, foi para esse tempo. O tempo de Deus sobre a tua vida está para cumprir sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque para esse tempo Deus te chamou. Se você está vivendo perseguição, se você está sendo caluniado, se os problemas têm estado ao redor de você, você não tem sido feliz até então, eu quero dizer, foi para esse tempo que Deus te chamou. Um tempo de vitória que está vindo aí. Quem acredita que a vitória está vindo aí? Então dê um glória bem gostoso para Jesus. Esther concordou, é verdade, eu não deveria ser rainha, eu era escrava, eu era camponesa, minha família não tinha dinheiro, meu pai e a minha mãe morreram, fui criada pelo meu tio. Eu não era para estar aqui, eu não era para existir, mas foi para esse tempo que eu cheguei aqui. Ela mandou de volta o servo e disse para o meu tio, para ele chamar todos os judeus e promover um jejum, porque eu e as minhas servas também jejuaremos por 3 dias. Depois eu vou chegar até a presença do rei. É aqui que a história fica gostosa. É a partir daqui que eu começo a ver o milagre, o sobrenatural acontecendo. Eu quero que você preste muita atenção agora. Veja bem o que aconteceu. Escute-me bem. Quando passou-se os 3 dias, ela chegou até a presença do rei. Ela estava com medo de chegar na presença do rei, porque ela já estava há 30 dias sem ver o rei. O rei estava aflito, quem sabe por problemas, quem sabe por problemas financeiros, ou por causa de algumas conquistas que não deram certo. Mas quando ela chegou na sala do trono, e quando o rei olhou, bateu os olhos nela, o rei levantou o cetro até a vida e apontou para a vida de Esther, significando misericórdia. Quando o rei estendia o cetro, ele dizia assim: ó, pode se aproximar, pode chegar, pode vir, se aproxime mais, quero falar contigo, quero saber o que você quer comigo.
Quando o rei estendia o cetro, ele dizia: pode se aproximar. Eu quero dizer que o cetro de Jesus está apontado para você nessa noite. Está dizendo: pode se aproximar, pode chegar. Quero saber o que você quer. Se aproxime, quero falar contigo. O cetro de Cristo está apontado para você nessa noite, e você tem liberdade para falar, não para um rei terreno, mas para o Rei dos Reis, o que você quiser, porque a misericórdia dele te alcançou. Escute-me. Esther chegou e disse: ó rei, permita-me que se aproxime de ti. E o rei disse: pode se aproximar, Esther. O que você quer? Peça-me, qual é o teu desejo, que eu te darei até a metade do meu reinado. Esther não pediu outra coisa, a não ser dizer: rei, eu gostaria que o rei, a vossa majestade, e o teu servo Amã viesse até os meus aposentos, porque amanhã eu vou preparar, hoje, melhor dizendo, eu vou preparar um banquete para vocês. Então o rei abriu um sorriso. É só isso? Então mandou chamar Amã correndo, Ideraldo. Amã veio com o coração saltando de alegria. Imagina, eu vou jantar com a rainha e com o rei. Imagina só, um homem que tinha escrito um edito contra o povo. Só que até então, ninguém sabia que Esther fazia parte do povo de Deus. Ninguém sabia que Esther era judia, e muito menos Amã sabia. Só que o banquete estava preparado. Amã chegou, sentou-se, comeu, bebeu. E lá vem a pergunta do rei: minha rainha, qual é o teu desejo? Pede para mim o que tu queres, eu te darei até a metade do meu reino. E Esther disse: rei, a única coisa que eu quero que o senhor faça é que amanhã você e Amã esteja aqui de novo, porque eu vou preparar mais um banquete para vocês. O rei e Amã saíram felizes, porque haveria um outro banquete. Quando Amã estava indo embora, passou pela porta, quem ele encontrou? Mordecai. Todos os servos que estavam na porta se dobraram e se prostraram perante Amã, mas Mordecai não, ficou intacto. Mordecai, ele era um homem fiel ao rei, era fiel ao reinado. No capítulo de número 2, nós vamos ver que existia 2 servos do rei que planejaram matar o rei. Só que Mordecai escutou o plano que eles tinham de matar o rei. Chegou logo, contou para Esther. Esther anunciou ao rei. O rei mandou investigar. E os 2 homens que queriam matar o rei foram enforcados. E a história se passou. E o tempo se passou. Passou-se 4 anos inteiros. E nada aconteceu. Nenhum presente foi dado a Mordecai. Mas vamos voltar agora à sala onde aconteceu o banquete. Vamos voltar agora e ver Amã descendo as escadarias do império. E quando chegou na porta, Mordecai não se prostrou perante ele. Ele ficou indignado, mas ele aplacou a sua ira. É isso que a Bíblia diz. Amã aplacou a sua ira por causa do edito que já tinha sido escrito, e que já sabia que a sentença de Mordecai já estava escrita. A sentença já estava pronta. Todos os povos judeus, todos os judeus iriam morrer. Então ele chegou indignado em casa. Sabe quem ele encontrou em casa? Os amigos e a esposa de novo. E ele contou da sua indignação. Primeiro ele contou a parte boa e disse: mulher, olha só, a Esther, a rainha Esther, me convidou para um banquete. Ninguém antes chegou na presença da rainha. Eu sou o primeiro a chegar lá. Imagina. Mas olha só, com todos os banquetes, eu sou o segundo do lado do rei. Mas eu ainda uma forca de 20 metros de altura, para todo mundo ver. E amanhã de manhã, tu vai lá e pede para o rei para enforcar Mardoqueu ou Mordecai. Parece que um estalo aconteceu, olha bem, parece que um estalo aconteceu na ideia de Amã. Amã não via a hora de amanhecer, porque ele estava louco para matar Mardoqueu, ainda mais enforcado, para toda a cidade ver. Só que nessa noite em que eles estavam construindo a forca, o rei não conseguiu dormir.
O rei andava de um lado para o outro, e ele entrou na biblioteca, chamou alguns dos seus servos. O rei poderia fazer qualquer coisa, sabe? O rei poderia jogar pôquer, o rei poderia andar de cavalo, o rei poderia fazer qualquer outro entretenimento para até vir o sono. Mas o que ele pediu para fazer? Eu quero que vocês tragam as crônicas do rei. Eu quero saber o que aconteceu, eu quero lembrar dos fatos que aconteceram. Então leram para o rei a noite inteira aquilo que tinha acontecido até ali. Só que uma das coisas chamou a atenção do rei. E o que chamou a atenção do rei é que 2 servos do rei se levantaram contra o rei, mas Mordecai ficou sabendo dos assuntos e entregou eles até o rei. E os homens que iam matar o rei foram enforcados. E a história começou a desenrolar-se de novo. Então agora o rei perguntou para o seu servo: ei, qual foi a recompensa que nós damos para ele? Qual foi a recompensa que Mordecai recebeu? E o servo disse: nenhuma, até hoje não foi dado nada. E o dia clareou. O dia clareou. E quando o dia clareou, sabe quem é que vinha chegando? Amã. Eu acho lindo demais isso, porque Amã passou a noite inteira construindo uma forca para matar Mardoqueu. Olha só, eu quero que você entenda isso. Ele passou a noite inteira construindo uma forca para matar Mardoqueu. A noite inteira. Ele estava doido que amanhecesse, porque se amanhecesse, ele já ia logo pedir para o rei para enforcar Mardoqueu. Só que durante a noite, Deus não permitiu que Assuero dormisse e lesse as crônicas, e viu que nas crônicas tinha um assunto que estava indefinido, porque o homem que ajudou o rei não tinha sido recompensado. E agora, de manhã, os tropelos de Amã estavam no pátio exterior. O rei ouviu, perguntou para os seus servos: quem é que está aí? Quem está aqui é Amã. Então peça para Amã chegar na minha presença, corre. E lá chegaram os servos. Amã, o rei exige a tua presença agora. Lá vem Amã. A soberba não cabia no coração nem na cabeça dele. A soberba era um balão enorme sobre a sua existência. Ficou todo empolgado, porque agora o seu projeto iria dar certo. Ele iria matar Mardoqueu, o único homem no império que não se dobrava perante ele. Sabe o que aconteceu? Escute-me bem. Isso é lindo demais. É coisa de Deus, irmão. Tu precisa entender o que Deus é capaz de fazer por você. Você precisa ter conhecimento do que Deus é capaz de fazer pela tua vida, pela tua história. Isso que eu vou falar para você, que está registrado na Bíblia, são uma parte pequena do que Deus é capaz. Mas eu quero dizer para você que Deus está inserido na tua história, que Deus é capaz de mudar o teu destino, entre aspas dizendo. O teu futuro está na mão de Deus. O diabo até projetou que você separasse, que a tua esposa para um lado, o marido para o outro, filhos nas drogas. O diabo até projetou que o teu marido ia morrer na cachaça. Mas o diabo não é dono da história. O dono da história é Deus. Amã, empolgado, chegou na presença do rei. E o rei disse: Amã, chega correndo aqui, meu filho. O que foi, vossa majestade? Escute aqui, Amã. Um homem que o rei gostaria de honrar, qual era a melhor forma para Deus honrar esse homem? Amã pensou: não tem nenhum homem nesse reino inteiro que não seja eu que Deus queira honrar. Não, eu acho que o rei, melhor dizendo, vai me honrar. Então eu vou ter cuidado nas minhas escolhas, porque sou eu, Amã, que vou ser honrado. E ele disse assim: ok, o homem que o Senhor deve honrar, ele deve ter um príncipe à sua disposição, e pegar a sua roupa real, vestir esse homem com a capa real. Não somente isso, rei, tem que colocar a coroa na cabeça dele também. Mas não para por aí, Assuero. O Senhor precisa também dar um cavalo, o cavalo que o Senhor costuma montar, o melhor cavalo da sua estrebaria lá, melhor cavalo. Aquele que tem um brasão, inclusive aquele brasão da realeza em cima da sua testa. Aquele cavalo que todos conhecem que é seu. Coloque este homem, escute-me bem, coloque este homem
montado em cima do cavalo. E o príncipe escolhido pegue nas rédeas desse cavalo e ande por todas as ruas da cidade dizendo: eis aqui o homem que o rei deseja honrar. Eis aqui o homem a que o rei deseja honrar. E gritou por todas as ruas. Passou o dia inteiro. Isso é lindo, Odrão. Consegue entender comigo? Então começa a dar glória a Deus aí. Sabe o que aconteceu? O rei ficou apaixonado pela ideia de Amã. Não, Amã, isso é sublime. Então, rei, isso mesmo, filho. Vai lá, pega o cavalo. Vai lá, pega a minha roupa real. Pega a minha coroa aqui também, ó. E faça isso com o Mardoqueu. Ei, faça isso com o Mardoqueu. Eu não entendi por que você não deu glória a Deus, irmão. O homem que estava prestes a morrer, sentenciado, foi honrado, porque Deus é o Deus da história. Se coloca de pé que eu vou encerrar agora em 2 minutos. Se coloque de pé. As pessoas não entenderam. Eu me esforcei um monte para fazer você entender. Porque isso era para promover, era para causar uma explosão na tua existência. Porque saber que Deus é Deus. Olha bem, Deus não deixou o rei dormir. Deus permitiu que Amã construísse a forca. Mas a forca está lá, tá certo? A forca está lá. Está pronta lá a forca. Só que, olha bem, Amã ficou o dia inteiro gritando: eis aqui o homem, aqui o rei deseja honrar. Aqui, ó, eis aqui em todas as ruas de Suzã, irmão. Levou o dia inteiro. Sabe o que Amã teve que fazer? Levar Mardoqueu lá na porta de novo, tirar a coroa da cabeça dele, tirar as vestes de Mardoqueu, guardar tudo. Amã voltou para casa endemoniado. Daí lá vem pedir conselho para a mulher e para os amigos de novo. Disse assim: ei, sabe o que é? Eles liberaram uma profecia do inferno que cumpriu. Sabe o que eles disseram? Ó, se realmente Mardoqueu é judeu, então começou a tua queda. Se realmente aconteceu assim, Mardoqueu é judeu, é de Deus, então vai começar a tua queda. Olha bem o que a Bíblia diz: enquanto eles ainda estavam conversando, chegou os servos do rei. Para quê? Para levar Amã para o banquete. Amã ficou tudo empolgado. Vou para o banquete. O banquete começou. Eles estavam deitados em seus divãs. De repente surgiu a pergunta do rei para Esther de novo: minha rainha, peça-me o que tu queres. Qual é o teu desejo? E eu te darei até a metade do reino. Esther olhou para o rei e disse: rei, eu não quero muita coisa, eu só quero a minha vida. A tua vida, minha rainha? Sim, é porque surgiu um edito para que o meu povo morresse, que a minha linhagem morresse, e toda a minha descendência também. Escute, rei, a única coisa que eu estou pedindo para você é a minha vida. O rei ficou furioso. Quem é esse infeliz que está tentando matar a rainha? A rainha levantou e apontou para Amã: é esse aí. É esse aí. Meu irmão, Deus vai fazer mudança esse ano na tua história. Então vem correndo, porque a forca que fizeram para ti, Deus vai quebrar no nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu estou sentindo algo tremendo aqui nesta noite. Eu estou sentindo que Deus hoje vai honrar muitas vidas. Vai ser o princípio de muitas coisas. Oh, aleluia. Vai adorando o teu Deus aí, meu irmão. Isso, porque esse é o homem a que o rei deseja honrar. Aqui está o homem que Deus deseja honrar. Aqui está a mulher que Deus deseja honrar. Então adore o teu Deus. Limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me
ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. E agora, o que aconteceu com os judeus? Porque já tinham um edito e a palavra de Deus não pode voltar atrás. Sabe o Mardoqueu que ficava lá na porta? Esse mesmo Mardoqueu assumiu o segundo lugar do lado do rei. Esse mesmo Mardoqueu. O sinete, que era o selo do rei, foi entregue na mão dele. Esther dobrou o joelho, chorou nos pés do rei, pedindo misericórdia pelo seu povo. Essa data era comemorado no povo persa, uma festa chamada Pur. Essa palavra significa sorte. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que um outro edito escrito por ordem de Mardoqueu foi levado a todas as províncias, para todos os judeus, dizendo: ei, no dia 13 de março, onde iria acontecer a mortandade, o rei mandou que vocês se armassem e se preparassem para a batalha, porque a vitória vai ser de vocês. Escute o que aconteceu. No dia, os povos que se levantaram foram enfrentados pelo povo de Deus. Todos os tesouros deveriam ser saqueados, mas eles não quiseram nada. Naquela data foi estabelecida a festa de Purim, que também significa sorte ou mudança de sorte. Purim era uma das 7 festas que o povo de Deus comemorava. Isso ficou no memorial, registrado. Por quê? Porque todas as pessoas iam ser mortas, exterminadas. Não ia haver mais povo de Deus. Todos seriam exterminados, desde a criança ao ancião. Mulheres, inclusive grávidas, todas estavam no edito de Amã, que deveriam ser mortas. Sabe o que aconteceu? 75 mil homens foram mortos no império inteiro. Mas o povo de Deus, depois do dia 13, no dia 14, festejou e banqueteciou, e teve muitos banquetes. Por quê? Olha bem, porque eles estavam comemorando uma nova história que estava surgindo para o seu povo. Eu estou dizendo para ti nessa noite, se você acreditar, eu não sei qual é o teu problema, viu? Eu não sei o que você está passando na tua família, não sei qual é a dificuldade que tu estás enfrentando, mas eu quero dizer que essa dificuldade já está tentando te parar há muito tempo, já está tentando te desanimar há muito tempo. Eu quero dizer para ti que hoje Deus está te armando de forma espiritual para combater esses inimigos teus. Sabe por quê? Porque amanhã é dia de festa, é dia de banquete, porque o Senhor mudou a tua sorte, porque o Senhor mudou a tua história. Em o nome de Jesus, levante a mão e dê um glória bem gostoso para esse Deus, o Deus que surpreende, o Deus que muda a história, o Deus que faz milagre. Deus está te armando de capacidade espiritual. Aquele problema não vai te parar não, meu irmão. Aquele problema não vai te deter. O desânimo vai embora em o nome de Jesus, porque Deus está mudando a tua sorte. Veja o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre. É Deus te ensinando nessa noite. Eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Se você sentir de abraçar alguém, por favor, abrace. O Aderaldo, fique ali na frente, estenda as mãos sobre o povo de Deus. Hoje é noite em que Deus está mudando a sorte de muitas vidas.
Hoje é noite em que Deus está mudando a história de muitas vidas. Ei, meu irmão, olha só o que aconteceu. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou eles marcarem uma data para festejar. Sabe qual foi o nome da festa? Páscoa. Todos os anos a Páscoa é comemorada por causa de uma data específica. O dia de Pentecostes, escute-me bem, o dia de Pentecostes era 50 dias após a Páscoa. E entre esses dias era a festa da colheita, a festa dos pães asmos e a festa do tabernáculo. Sabe por quê? Porque cada data era uma data de um sofrimento estabelecido, mas uma data de vitória porque foi conquistada. Eu quero que você memorize hoje esse dia. Hoje é dia 4 de janeiro do ano de 2015. Algumas pessoas chegaram até aqui arrastadas, corroídas por causa de problemas que vem carregando, arrastando de 2014 para cá. Mas eu quero dizer para ti que no dia 5 pode ser dia de fazer festa. Dia 5 pode ser dia de fazer banquete. Dia 5 é dia de convidar os amigos, fazer churrasco, porque Deus vai mudar a tua sorte em o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, diante da tua presença. Eu sinto, Senhor, a manifestação do teu Espírito neste lugar. Eu preguei, Senhor, que o Senhor é o Deus da história. Eu preguei, Senhor, que foi para esse tempo que os teus servos foram chamados, para o tempo de vitória, para o tempo de mudança de sorte, para o tempo de fazer festa, de deixar para trás os problemas. Oh, Senhor Deus, é o teu Espírito Santo que é poderoso para mudar as nossas atitudes, os nossos comprometimentos a partir de agora. Vai nos conduzir até a vitória estabelecida pelo Senhor. Pai, assim como Amã se levantou de todas as formas para eliminar o teu povo naquele tempo, nós temos Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, que está tentando de todas as maneiras separar famílias, levar pessoas à depressão, levar pessoas, Senhor, a serem frustradas espiritualmente, abandonarem os seus sonhos. Mas nessa noite, Senhor, eu ministro sobre a vida da igreja, e ainda mais, Senhor, eu ministro sobre a vida daquele que crê, daquele que tem coragem para fazer diferente. Eu ministro sobre a vida deles que hoje à noite é noite de mudança de sorte. Deus mudou a nossa sorte. Por isso, Espírito Santo, se tiver um coração cheio de glória para te dar e um coração livre para te adorar, encha ele agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraça, isso, abraça. Tudo que eu preciso está. Abraça o teu irmão e diga assim, ó: Deus mudou a tua sorte. Diga: Deus mudou a tua sorte. Que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, olha só, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Inédito. O Senhor vai agir na tua vida de uma forma que você nunca viu. Sabe o que é inédito? Nunca aconteceu, nunca passou, nunca foi realizado. O Deus que faz coisas inéditas está aqui para abençoar você. Permaneçam em pé, amados, que nós já vamos encerrar. Aleluia. Eu preciso aqui só justificar a ausência do nosso pastor, da sua família. Eles, dia 1º de janeiro, eles entraram em férias, mas no dia 15 eles já estão de volta, tá certo? Vocês já vão ter o pastor de volta à igreja. Mas o importante, meu irmão, que o pastor pega férias, mas Jesus não. O Espírito Santo não. Entendeu? E se você crer, coisas grandes ainda vão vir, porque a nossa bênção não vem daqui, ó. Não vem daqui. E não vem daqui também.
A nossa bênção vem daqui e vem dali. Por que o salmista, que era tão inteligente, não olhou para baixo? Ele poderia ter olhado para baixo, para os reis, para um escudo, para um arco, para qualquer armamento bélico da época. Mas ele disse: eu elevo meus olhos para os montes. Ele perguntou: de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vai além dos montes. O meu socorro vem de Deus, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, que você tenha um início de jornada abençoado amanhã. Que essa semana venha a ser uma semana de mudança para você. Escute, essa palavra é uma palavra profética para você até o próximo domingo. Essa palavra tem poder para mudar a tua história até o próximo domingo, porque no próximo domingo Deus tem mais uma palavra para você, entendeu? Então medite nessa palavra. Eu acho lindo o que Deus é capaz de fazer por alguém que Ele ama. Deus parou o sol um dia desse, meu irmão, para abençoar o seu povo. Deus abriu o mar um dia desse aí, só para passar 3 milhões de pessoas. O que é isso? É Deus. Isaías tentou medir o tamanho de Deus, mas ele não conseguiu chegar a lugar nenhum. A única definição que ele conseguiu chegar é que Deus tem todas as águas dos oceanos na palma da sua mão, e que Ele mede a poeira da terra em balança de precisão, e que a poeira, e que as nuvens são poeira para os seus pés, a terra é estrada dos seus pés. Esse Deus é tão grande que Ele enrola o céu como cortina e desenrola como tendas para fazermos morada. Essas definições são limitadas, mas ao mesmo tempo os nossos olhos são grandes. Eu quero dizer para ti que Deus vai além daquilo que nós conseguimos imaginar que Ele é. Esse Deus é demais. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa noite tão linda. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos, por aquilo que o Senhor falou no seio da tua igreja. Eu acredito que essa semana, Senhor, vai ser uma semana diferente, porque além de começar uma nova jornada de trabalho na vida de muitas pessoas, vai começar uma história, uma mudança na vida de muita gente aqui. Pai, em nome de Jesus, que 2015 venha a ser um ano profético para nós. Que 2015 venha a ser um ano de muita prosperidade, de muita colheita, de muitas almas. Que o ano de 2015, Senhor, venha a ser um ano de realização para todos os que estão aqui. Eu te peço e agradeço em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que a paz, o amor e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida desde agora e para sempre. Diga bem alto comigo: se Deus é por nós, ninguém. Vá em paz, em nome de Jesus. Cumprimente teu irmão, abençoe ele, abrace ele e diga que Deus está com a vida dele.